Você já tem todo o necessário. É assim que a gente começa hoje o nosso devocional. É uma frase que tem nesse livro. E tem outra frase. Deus é poderoso para fazer além da nossa incapacidade. Você sabe qual que é a palavra-chave de hoje? A palavra-chave de hoje é capacidade. E o texto que ele traz para a gente é um texto que está lá em Êxodo 4:1-2, que é um diálogo que Moisés tem com Deus quando ele é chamado para libertar o seu povo. Diz assim, ó: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir, e disserem: O Senhor não lhe apareceu? O Senhor então perguntou: O que é isso que tem em sua mão? E Moisés responde: Uma vara. Respondeu. O que ele quer dizer nesse trecho que ele traz aqui, um entendimento desse pequeno versículo? Diz que tudo que você precisa para você fazer a sua missão, para você alcançar aquilo que você quer, muitas vezes já está na sua mão. Você não só está sabendo como operar, como usar. E no livro, que é já a parte do livro que a gente tem a direção, fala assim, ó: Moisés, marcado por insegurança em sua crise de identidade, enfrentou desafios ao não se sentir pertencentes nem à sua cultura de criação e nem à sua cultura materna. Sua autopercepção o limitava, fazendo-o sentir incapaz de realizar algo relevante. Ao ser chamado pelo Senhor, Moisés tentou justificar a sua insegurança, ao argumentar que ninguém acreditaria ou daria crédito a ele. O de Moisés é não reconhecer a sua identidade, pois do ponto até onde Moisés nasceu, até o ponto onde ele teve esse diálogo com Deus, ele já passou por diversos desafios. Ele nasceu e foi da época, criado com os príncipes, com a princesa da época, numa época onde estavam matando todas as crianças que nasceram na época que Moisés nasceu, foram mortas por uma perseguição, porque já havia um prometido que foi criado dentro da terra dos egípcios, um prometido que libertaria o seu povo da escravidão. E ele fala que ele não reconhece isso. Ele tinha um complexo de identidade. Ele não sabia, porque ele perdeu a sua identidade, ele não sabia a qual povo ele era. Se era o povo dos hebreus, que foi a sua mãe materna, que deu a luz a ele, ou se ele deveria a sua vida a quem o criou. No caso, ele foi criado como um príncipe. Ó, aí continua aqui, ó. Contudo, Deus não se deteve nas desculpas de Moisés. Em vez disso, perguntou-lhe sobre o que ele já possuía. Ele possuía um cajado. E muitas vezes a gente já tem algo nas nossas mãos que a gente pode usar para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Moisés, ao mostrar a vara que usava para conduzir as ovelhas, foi lembrando que já tinha em sua mão o recurso necessário para libertar o seu povo em direção à liberdade. Quando você entende quais são os recursos que você tem, que você já pode usar para cumprir o seu propósito, você vai muito mais além. O que você precisa entender? O que você faz de bom? Quais são as suas habilidades hoje que você tem, que muitas vezes você desenvolveu com o fruto do seu estudo, que
Normalmente é uma direção que temos, ou de repente você já tem um dom de nascença, um dom que você faz muito bem desde quando você é pequeno. Isso é uma atividade que você tem, que você pode usar para cumprir o seu propósito. E como você cumpre um propósito? Usando um dom, uma habilidade que você tem. É trabalhando em cima delas, é usando esse propósito que você tem, esse dom, essa habilidade que você tem para abençoar, para ajudar, para organizar a vida de uma pessoa que muitas vezes não sabe como fazer aquilo que você faz muito bem. E Moisés era assim. Ele sabia conduzir as ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. E ele saberia muito, ele tinha habilidade em conduzir as ovelhas. E que Deus precisava naquela época? Alguém que conduzisse o seu povo e saísse, desse liberdade para ele. Esse é o ponto. Você saber no que você é muito bom. E sabendo que você é bom, ou qual habilidade você tem, ou se você não tem, o que você se identifica em fazer e trabalhar em cima disso para que você possa evoluir a cada dia. Eu sempre falo aqui, pessoal, não é sobre religião, mas é sobre vida. Como você faz para sair dos problemas, para passar por cada dificuldade que você tem. É assim, é com essa habilidade, com essa conexão. Você tem uma conexão com Deus e Ele te dá a direção daquilo que você precisa fazer para que você possa avançar. Aí continua aqui, ó. Por muitos anos, identifiquei-me com Moisés, uma pessoa fragmentada, duvidando da minha capacidade de fazer e realizar o que Deus havia me prometido. Esse é o autor do livro falando. Não me via apto a falar. Compreendo que o Pai escolhe os improváveis e os molda para o extraordinário. É exatamente isso que acontece quando você usa as ferramentas que você tem. Você é grato. É aquilo ali, você é grato por aquilo que você tem, para aquilo que você é hoje. E quando você é grato pelo pouco que você tem, pelo pouco que você é colocado sobre o muito. Essa é a diferença de você ter alinhado as suas metas, ter alinhado os seus projetos com os projetos de Deus para essa geração, para essa terra. Quando você alinha esses dois, quando você alinha isso, você vai muito mais longe. E ele revela que tudo o que precisamos já está em nossas mãos. Assim como Moisés, eu e você somos escolhidos por Deus para fazer grandes feitos. Entenda que a maioria das coisas que você precisa para evoluir já está dentro de você, já está dentro de mim. Lembra quando a gente falou que existe uma caixa de ferramenta dentro de nós que não é usada, que não é aprimorada? E se você aprimora, se você usa todas as ferramentas que você tem dentro de você, dentro da sua mente, você expande, você vai muito mais longe. Você chega no seu ápice, você chega no resultado que você tanto espera. Mas precisa usar isso com a cabeça, com a mente. Precisa ter essa conectividade, esse elo. E esse elo é o que a gente faz aqui todos os dias. É o que você faz todos os dias. É aquilo que você se dedica mais. Em que você tem se dedicado mais nos projetos da sua vida. O que você tem se empenhado, não pode ter preguiça de fazer aquilo que é necessário fazer para que você tenha evolução naquilo que você quer. Quando você entende isso, você entende que os improváveis é que vão se tornar os capacitados para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Aí continua. Não se permita que a timidez ou a baixa estima o convençam do contrário. Deus já depositou em sua mão tudo o que você precisa para superar desafios e alcançar novos patamares.
Reconheça a incrível capacidade que reside em você. Dentro de você reside uma capacidade que você desconhece. Assim como Moisés desconhecia todo o potencial, toda a capacidade que ele tinha, ele desconhecia. Mas quando você busca essa intimidade, quando você busca essa conectividade, isso aflora. E aos poucos você vai acreditando em tudo que você pode fazer, na sua capacidade. E quando você acredita nisso, você vai muito mais longe. Reconheçam a incrível capacidade que reside em você, pois o mesmo Deus que capacitou Moisés também o capacita. Você é um instrumento do céu que foi criado não para se omitir ou se esquivar-se de grandes coisas que Deus tem para fazer em você e por meio de você. Por isso, creia, faça a sua parte e saiba que o qualifica. Se você entender que Deus é que te qualifica para você fazer todas as coisas, que Deus não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita aqueles que foram escolhidos. E para que você seja um escolhido, para que você faça aquilo que Deus escolheu na sua vida, o que você precisa é criar esse elo, essa intimidade, essa conectividade todos os dias. Quando você criar isso, quando você moldar isso, quando você buscar isso do íntimo do seu coração, da sua alma, Deus te capacita para fazer aquilo que nem você sonhava que era possível. Mas para Deus tudo é possível, desde que você creia. Lembra? Tudo é possível naquele que crê. O primeiro passo para uma realização extraordinária na sua vida é você crer. O primeiro passo para uma transformação na sua vida é você crer. Se você não crer, se você não tiver essa conectividade, nada adianta, nada evolui, nada prospera. A gente costuma falar que tudo que a gente foca expande. Se você foca em boas coisas vão expandir na sua vida. Se você foca em coisas maravilhosas, as coisas maravilhosas vão expandir na sua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você focar em coisa ruim, parece que atrai. Cada vez que a gente pensa em coisas que não são bênçãos, essas coisas são atraídas por nós. O que você precisa é isso. Expandir a sua mente, renovar a sua mente todos os dias, para que você possa viver algo novo todos os dias. Acredite, se você acreditar em você, Deus já te capacitou para fazer todas as coisas. E é como a frase diz, Deus é poderoso para fazer além da sua incapacidade. Se você reconhece que você é incapaz, coloque a sua incapacidade nas mãos de Deus, que Ele vai te tornar capaz de fazer qualquer coisa, tá certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos capacitar a cada dia. Que o Senhor venha nos renovando a nossa mente, renovando a nossa alma, o nosso espírito. Que o Senhor renove a cada um aqui, meu Pai, que passou por essa live, que passou por esse vídeo, que passou, meu Pai, mesmo que só entrou, viu 10 segundos e desligou, mas que o Senhor possa capacitar cada pessoa dessa, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Não esquece, curta, comente, compartilha. Tamo junto, tá? Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.